Olá! É difícil imaginar que uma pessoa pode simplesmente desaparecer. Afinal, o que é que acontece com as pessoas quando elas somem? Como é o processo de buscas? O desaparecimento de pessoas está em discussão. Para essa discussão, nós convidamos a psicóloga Ludmila Rodrigues e também o delegado titular da Homicídios de João Pessoa, o Reinaldo Nóbrega. Sejam muito bem-vindos a este Em Discussão. A gente já começa com o delegado. Eu queria que o senhor contextualizasse a questão dos desaparecidos aqui em João Pessoa. Existem muitas pessoas que simplesmente somem e aí cabe à polícia começar uma investigação? Isso, perfeito. Esse controle e esses dados nós conseguimos compilar a partir de janeiro desse ano. Foi quando houve determinação por parte da Delegacia Geral que essa atribuição aqui em João Pessoa passaria a ser da Delegacia de Homicídios aqui da capital. Até porque a gente tende infelizmente, pensar no pior, que essa pessoa desaparecida possa ter sido morta. Então, para evitar colher dados mínimos e ter um macro lá na frente, a gente prefere trabalhar em cima do macro, né? Que as pessoas às vezes podem pensar assim, vou para a delegacia de homicídios falar do desaparecimento do meu filho, do meu marido, né? Mas cabe o destaque, qualquer delegacia, não só de uma pessoa como do Estado, está apta a registrar a ocorrência. Certo. Agora, se a pessoa quiser um trâmite mais rápido, porque daqui que essa delegacia do bairro, onde você mora, que é mais próximo da sua casa, remeta isso para a delegacia de homicídio, você vai perder um dia ou dois, até que se chegue a esse papel, né, esse ofício e o encaminhamento dado. Então, procurando diretamente a delegacia de homicídios, que há um plantão que funciona 24 horas, de domingo a domingo, com certeza o trâmite vai ser agilizado. Certo. E aí, tem um quantitativo médio, assim, desse levantamento que vocês têm feito? Olha, de janeiro para cá, né, agora já no mês de setembro, eu tenho aproximadamente mais de 60 casos desaparecidos aqui em João Pessoa, mais de 60. Que daí, basicamente, é 2 por semana. Né? Para mim é um número alto. É complicado, se você pensar só em João Pessoa, Exato, né? Que aí, se a gente fosse buscar dados da Paraíba ou do Brasil, a gente teria dados também significativos. Desses 60, dessa média de 60, o índice de resolutividade é alto? É mais de 90%. Mais de 90%? Na verdade, 90% não, só a gente faz o cálculo matemático. Não, exatamente não, mas a média é essa. Mas dos mais de 60 casos que me vem aqui na cabeça, porque eu faço questão de controlar, de verificar, de acompanhar, eu acho que nós temos só 2 casos que ainda estão insolúveis, que a gente não conseguiu chegar na resolução e encontrar realmente essa pessoa desaparecida. Tem 2 casos que nos instigam. Certo. Vamos começar a conversar agora com a Ludmila. Ludmila, a gente acha que isso nunca vai acontecer com a gente, né? É uma coisa assim praticamente improvável, que a gente vê até em filme, né? Mas com a gente não tem uma mínima noção de isso. Nós não nos preparamos para que perder bruscamente um ente querido, que ele desapareça. Então, realmente, no contexto familiar, as pessoas esperam muitas vezes que isso ocorra para estar atento ao outro, para estar mantendo relações mais íntimas, de perguntar, de ficar atento, de ver que ser humano é aquele, porque muitas vezes desaparece e nem em muitos casos não é nem por conta de drogas, mas porque quer dar um stand-by na vida. É só um sequestro, isso, né? justamente. Assim. E às vezes quer dar uma parada naquele contexto e a melhor forma para essas pessoas de resolver esse problema é fugindo. Então, entendi. Agora, a pessoa, de repente, está naquele contexto, desaparece, e muitas vezes, quando ela volta, a coisa fica meio truncada, né? Eu vou querer que você fale sobre isso daqui a pouco, mas eu queria que você tentasse diferenciar o sentimento das pessoas que têm um ente desaparecido com o das pessoas que perdem morte. Isso. Né? O luto das pessoas que têm uma morte é diferente do luto, que pode se chamar de luto, né, temporário, né? Será que eu posso chamar assim? É, mais ou menos isso. Na verdade, essas pessoas que têm entes desaparecidos, elas não vivenciam o luto em si, não é? Então, eles vivem naquele mix de emoções. Será que eles estão mortos? Será que está vivo? E aí também ficam naquela questão de estou motivado a buscar e a encontrar, daqui a pouco desmotiva. Então, fica muito nisso. Eles estão com a tristeza
diariamente, muito presente. Muitas dessas pessoas, elas veem a vida tipo paralisada diante dessa situação e perdem a vontade de viver, e aí isso acarreta grandes... Ou acaba fazendo loucuras, assim, pegando um carro no meio de uma mata, procurar a pessoa por conta própria. Justamente. Aí o grande desafio é buscar um sentido para a vida, mesmo nessa situação, diante dessa situação, porque tem famílias que têm desaparecidos há muitos anos, não é? E aí tem outras pessoas, muitas vezes tem outros filhos, tem esposo, tem todo um contexto, não é fácil, mas a gente pode sim estar buscando um sentido para a vida novamente. Quando as pessoas chegam na delegacia para registrar a ocorrência, como é que está o comportamento da pessoa na hora, assim, na maioria dos casos? Na maioria dos casos, a pessoa, geralmente um familiar próximo, né? Na maioria dos casos, um familiar próximo, a mãe, um filho, um irmão, ele chega já num sentimento de desespero. De como se tivesse perdido já? E pensando o pior. Sempre pensando no pior. A não ser aqueles casos onde ele começa a buscar o histórico, porque a gente tenta estudar a vítima, que a gente chama nas ciências criminais de vitimologia. Então, para a gente saber o que pode acontecer, tem que saber primeiro quem foi a vítima, a suposta vítima, né? Se assim a gente pode chamar inicialmente. Isso é delicado às vezes. Muito. Né? Então, a gente participou de alguns treinamentos para lidar com pessoas desaparecidas. Tem uma capacitação. E a gente elaborou como se fosse um protocolo que o delegado plantonista e também o investigador que está ali em conjunto, ele tem que começar a indagar ao familiar, que for não apenas chegar assim, desapareceu há quanto tempo, tá? Não é só isso. É bom se puder passar em linhas gerais esse protocolo, até porque quem está em casa, às vezes passa por uma situação dessa, chega na delegacia com perguntas que às vezes eles nem estão preparados para responder. Isso. Que tipo de perguntas vocês fazem? São basicamente o seguinte: primeiro, para conhecer o perfil da vítima, saber se ela tem emprego fixo, se ela tem algum tipo de vício, ou entorpecente, ou em álcool, ou em jogo, se ela já tem um histórico, uma vida pregressa de desaparecimento, ou seja, se ela já desapareceu outra vez, porque esse desaparecimento pode ser uma saída voluntária, como eu chamo. Perguntar se, é uma pergunta delicada às vezes que se faz, principalmente quando vem o cônjuge, se ela tem algum tipo de relação, ou tem... se chegar no... Tem vários casos, né? Tem que perguntar. E alguns casos que nós conseguimos resolver foi uma relação extraconjugal, né? Então, uma traição, que o cara estava escondendo, ou ela estava escondendo, né, do seu cônjuge, do seu companheiro. Então, essas perguntas, a gente vai alimentando. Última vez que foi visto, última vestimenta, se tem, hoje em dia, que é o instrumento de investigação excelente, que é o celular, né, que praticamente todo mundo tem. Então, a gente começa a visualizar se ele tem um celular, o número do celular, quanto tempo funciona, se ele tem outra linha, pede foto atualizada, se ele tem rede social, porque a gente já começa a dar uma investigada na rede social para ver se encontra o cara, e amigos próximos, Instagram, Facebook, e aí a investigação vai. A gente vai ter que dar um intervalo agora, mas daqui a pouco a gente vai voltar para saber o porquê que as pessoas simplesmente desaparecem, como é a chegada, quando a pessoa é encontrada, como é que é o sentimento das pessoas e muito mais. Fique com a gente porque aqui tem discussão.